Oi meninas, tudo bem com vocês? Bom, eu tô fazendo esse vídeo pra gente falar um pouquinho sobre a nossa matéria da nossa reunião desse mês. Como a gente tá com todas essas questões do isolamento social por conta do coronavírus, então a gente teve a ideia de fazer esse vídeo falando um pouquinho da matéria, para a gente estudar um pouquinho do budismo, né? E tentar entender por que está acontecendo tudo isso. Eu sei que cada uma de vocês está passando por alguma situação diferente, que o vírus, o Covid-19, ele acabou impactando na vida de todo mundo, cada um de alguma forma. Né? Mas isso não significa que a gente deva só parar, sentar e lamentar por tudo que está acontecendo, né? Então esse é um momento assim muito importante para nossa vida, principalmente para gente que é budista, né? É um momento crucial, onde a gente tem que realmente colocar toda aquela força que a gente tem lá no fundo do nosso coração, né? Colocar em prática o nosso Daimoku, colocar em prática o nosso estudo, colocar em prática a nossa fé, né? Principalmente para que a gente possa ultrapassar por todas essas questões que estão acontecendo hoje. Então eu acredito que todas vocês estejam sendo fortemente impactadas de alguma forma, mas eu quero que vocês saibam que todas nós estamos aqui, uma por todas e todas por uma, né? Então, a nossa matéria que a gente vai estudar esse mês é o Budismo do Sol iluminando o mundo. Fé, prática e estudo, o princípio fundamental do budismo Nichiren. Então, só lembrando que esse mês de abril é o mês que a gente comemora o estabelecimento do verdadeiro budismo. Então, realmente é uma situação, é uma oportunidade para a gente colocar em prática tudo isso que a gente vem aprendendo. Né? Não que seja uma situação fácil, tipo, nossa, a gente está passando por uma pandemia, uma situação global, no mundo inteiro, né? Mas nada é impossível, a gente sabe que tudo a gente consegue resolver de alguma forma, encontrar alguma solução através da nossa prática, da nossa fé. Então, eu vou ler um pouquinho o trecho aqui para vocês. A mente que se encontra encoberta pela ilusão da escuridão inata da vida é como um espelho embaçado, mas, ao ser polida, tornar-se-á como um espelho límpido, que refletirá a natureza essencial dos fenômenos, a natureza do Dharma e o verdadeiro aspecto da realidade. Manifeste profunda fé, polindo seu espelho dia e noite. Como devo poli-lo? Não há outra forma senão restar no meu Horengekyo e atingir o estado de Buda nessa existência. Então, gente, desse trecho aqui da matéria, Nichiren Daishonin fala sobre essa questão do polir o nosso espelho. Né? Então, naquela época, os espelhos eles eram feitos de bronze e quando eles estavam sujos, eles não conseguiam mais fazer a função deles, que é refletir a imagem. Né? E para que eles pudessem funcionar novamente, eles precisavam ser polidos, né? Então ser limpos, polido mesmo. E Nichiren Daishonin utiliza isso para falar sobre a questão da nossa prática, da nossa fé. Então a gente precisa polir o nosso coração. Então, como eu falei lá na frente anteriormente, eu tenho certeza que cada uma de vocês deve estar passando por alguma situação, sendo impactada pela questão social que a gente está vivendo hoje. Mas a gente deve utilizar esse momento para polir o nosso coração. E como que a gente consegue polir o nosso coração? Através do Nam-myoho Renge-kyo. Né? Eu tive a oportunidade de conversar com algumas de vocês, saber como vocês estavam e como eu disse, sei que cada uma está enfrentando uma situação diferente. Entretanto, nós estamos aqui para fazer Daimoku juntas, se for necessário, né? Para polir o nosso coração, que é o que Nichiren Daishonin fala, que é através do Nam-myoho Renge-kyo que a gente consegue polir. Então, já existiu outras pandemias, né? Teve outras situações mundiais que impactou na vida de muita gente, enfim, situações bem parecidas com o que a gente está vivendo hoje. Mas eu tenho certeza que nós, hoje aqui, ninguém tinha passado por uma situação como essa. Né? E realmente é uma questão muito perigosa, é uma questão muito preocupante. A economia está balançada, muitas pessoas estão com empregos,
alguns perderam empregos, outros estão tipo naquela situação assim, né? Mas o sensei, ele fala, tem um trecho do diálogo sobre a religião humanística, e o sensei ele fala o seguinte sobre essa questão, para a gente entender por que está acontecendo tudo isso no mundo, né? Então o sensei fala assim: quando o ódio e a discórdia imperam entre as pessoas e a sociedade é cheia de conflitos, mesmo os menores distúrbios no mundo natural podem resultar em uma grande calamidade. Nesse sentido, todo desastre natural pode ser visto como um desastre provocado pelo homem. De certo modo, é a força vital coletiva das pessoas e da sociedade que determina a dimensão e a magnitude dos desastres. Então, o Sensei fala que, na verdade, a culpa é dos seres humanos, né? Principalmente nessa questão que a gente está vivendo agora. Então, é uma consequência. Então, se os seres humanos acabaram impactando dessa forma, numa questão mundial, o que a gente pode fazer para reverter isso, né? De que forma a gente consegue reverter isso? Então a gente está num momento onde a gente precisa se unir, onde a gente precisa se fortalecer juntas, né? Para que a gente possa ultrapassar por isso. Juntos, né? Então o budismo ele ensina que o coração humano carrega consigo tanto a ilusão, né, ou a escuridão fundamental, quanto a condição de Buda. Então, ao mesmo tempo que a gente está vivendo naquela questão da escuridão fundamental mesmo, tipo de, eu não sei o que eu vou fazer, não sei como que eu posso resolver essa questão, tá tudo desmoronando, não tenho o que fazer, eu não vou fazer nada. Eu vou ficar parado aqui chorando e esperar alguma coisa acontecer. Então, ao mesmo tempo como a gente tem essa condição, a gente também tem a condição de Buda, né? Aquele momento que eu vou me levantar, eu vou ajudar outras pessoas a se fortalecerem, eu vou me fortalecer, né? E vou passar por todas essas questões. Nesse momento, a gente precisa se fortalecer. Essa é a palavra, né? Levantar-se só, se fortalecer, ajudar outras pessoas a se fortalecerem. Gente, isso não significa que seja algo fácil de fazer. Tudo bem, eu acordo todos os dias de manhã e faço meu daimoku de forma tranquila. Não, não é assim, né? Mas eu me levanto, mas eu faço o meu daimoku. E quando eu faço daimoku, é quando eu consigo ter força vital para poder passar para as outras pessoas a questão da esperança. E assim eu consigo me fortalecer novamente, entendeu? Então vai criando uma rede e um vai fortalecendo e vai ajudando o outro a se fortalecer também. Então, isso nos leva a compreender que podemos até criticar os governantes, ficar revoltados com a política, nos chatear com a situação, mas essa realidade é fruto do próprio coração das pessoas. Em outro trecho do Gosho, Nichiren Daishonin fala o seguinte: se a mente das pessoas é impura, a sua terra também será impura. Mas se a sua mente for pura, a sua terra também será pura. Portanto, não há duas terras, pura e impura. A diferença reside apenas no bem e no mal na própria mente da pessoa, né? Então, Nichiren é muito claro com relação a isso. Então, é a gente que vai determinar de que forma a gente vai passar por isso. Né, se a gente vai parar, sentar, reclamar, colocar a culpa no fulano, no ciclano, ou se a gente vai fazer o que cabe a nós, ou se a gente vai fazer a nossa parte. Né? Tem muita gente sofrendo, né? Não é uma nem duas pessoas que estão sofrendo, tem muita gente sofrendo. Esse momento é muito importante para a gente se unir, para a gente se juntar, para a gente se fortalecer, para a gente fortalecer o nosso próprio coração. Então, prosseguindo com a matéria, um ponto muito importante é compreendermos que essa escuridão também existe dentro do nosso coração. Por isso, a mudança deve começar com cada uma de nós, né? Nichiren Daishonin utiliza essa metáfora do espelho, né, pelaquela questão que eu já expliquei para vocês. Então, que os espelhos eles eram feitos de bronze e depois que eles ficavam sujos, não conseguiam mais refletir a imagem. Então, a gente precisava polir o espelho, eles precisavam polir o espelho para que ele pudesse refletir novamente. Então, essa questão do você polir o espelho, é a gente polir o nosso coração. Então, como é que a gente vai polir o nosso coração? A gente vai polir o nosso coração através do Nam-myoho Renge Kyo, né? Então, entendendo tudo isso,
para nos tornarmos essas fadas sensatas dos últimos dias da lei, esta era cheia de conflitos. Existem duas ações muito importantes para a gente fazer nesse momento. Então, primeiro, polir o meu espelho, ou seja, desafiar no Daimoku regularmente para não viver essa ilusão, né? Isso significa manter uma fé forte no Gohonzo como fonte de uma condição inabalável de vida, de coragem, de sabedoria, de força e que não perde para nenhuma dificuldade. É com essa postura que nós temos que nos colocar. Quanto mais Daimoku a gente desafiar, mais sentiremos essa fortaleza surgir em nosso coração, né? O segundo ponto, ajudar as outras pessoas a fazerem o mesmo. Neste momento de grande ansiedade, medo, preocupação, né, devemos nos tornar o sol da nossa família, o sol da nossa casa, o sol do lugar da onde a gente vive, né? Ou seja, ajudar a iluminar o local e as outras pessoas. Como jovens praticantes desse maravilhoso budismo e que nós temos o mestre de vida, conhecemos o caminho direto para superarmos todos os sofrimentos. Por isso, nada de esconder o jogo. Vamos incentivar o máximo de pessoas ao nosso redor, né, neste momento. Então, falando sobre esses dois pontos do Daimoku e o ponto do que a gente deve ajudar outras pessoas, eu quero contar bem rapidinho para vocês uma situação que aconteceu comigo. Então, logo que surgiu a questão da pandemia, eu me assustei muito com isso. Eu comecei a ter umas crises de ansiedade e tudo mais, então eu tava muito para baixo, tava muito preocupada. O meu trabalho, o pessoal do meu trabalho, a gente começou a trabalhar em home office, a gente começou a trabalhar em casa e eu fiquei tipo, caramba, gente, o que tá acontecendo, o que a gente vai fazer? E eu comecei a ficar preocupada. Eu trabalho com intercâmbio, né, com viagens para fora do país, com cursos para fora do país e a gente foi diretamente impactada, né, e eu precisava do meu emprego e aquela preocupação toda, e agora o que fazer? Daí teve um dia que eu tinha postado uma foto na minha rede social e teve um cara que eu conversei com ele uma vez numa ação que eu fiz através do meu trabalho no CCAA. Então ele estava divulgando lá o trabalho dele, eu estava divulgando o meu. E a gente começou a conversar, nunca tinha visto ele na minha vida. Começamos a conversar e tudo mais. E aí acabamos entrando no assunto de religião. Eu falei que eu era budista, né? Ele falou, nossa, que legal, como que funciona isso? E eu falei do Namyo Horenge-kyo pra ele, ensinei o Namyo Horenge-kyo pra ele. E ele saiu de lá muito grato, sabe? Eu achei, caramba, eu fiquei muito feliz por ter ensinado o Daimoku pra ele, né? E aí, logo que começou a crise da pandemia, teve um dia que eu tinha postado uma foto na minha rede social e escrevi que devemos cultivar esperança. E ele, esse cara que eu só falei uma única vez na vida e que eu ensinei o Daimoku pra ele, ele comentou: Namyo Horenge-kyo, faço todos os dias, gratidão. Gente, aquilo me tocou assim de uma forma. Eu fiquei pensando, poxa vida, eu ensinei o Namyo Horenge-kyo pra ele uma vez, eu falei com ele uma única vez, e ele tá aqui todo cheio de força de vontade, todo cheio de esperança que isso tudo vai passar, que tudo vai se resolver, e tá fazendo Daimoku todos os dias. E eu que tenho Gohonzo, tô aqui me sentindo triste dessa forma. Então eu fiquei pensando aquilo, eu refleti muito sobre aquilo, sabe? Eu falei, caramba, que oportunidade que esse cara me deu agora, né? E aí eu agradeci a ele, foi aí que eu voltei a fazer o Daimoku com sincera fé mesmo, pra passar por tudo isso que a gente tá passando agora. Então, assim, continuo empregada, né? Continuo fazendo. Eu tô de férias agora, que a empresa ela demitiu muita gente e colocou algumas pessoas de férias. E tô voltando semana que vem pro trabalho. Mas eu tô super cheia de força de vontade. Consegui até vender no trabalho antes de entrar de férias. Então, pra vocês verem como uma coisa impactou a outra, levou a outra, entendeu? Então, é muito importante que a gente, nesse momento, se fortaleça o nosso coração com o Daimoku, né? E faça essa rede, cria essa rede de relacionamentos que vai ao encontro de outra menina, mesmo que a gente não saiba o que dizer, o que fazer, vamos convidar para fazer Daimoku, dizer, oi, tudo bem? Vamos fazer Daimoku, eu faço aqui na minha casa, você faz na sua casa.
E vamos se fortalecer juntas, porque a gente é uma crise mundial, é uma questão muito séria. Então a gente precisa realmente uma da outra. Seguindo aqui com a nossa matéria, em outro trecho, o presidente Ikeda ele compartilhou o seguinte: o meu mestre, segundo o presidente da Soka Gakkai, Josei Toda, expressou: não importando o que aconteça, vocês vencerão com Daimoku. Vão transformar a dificuldade em força, manifestar o estado de Buda e alterar o rumo do próprio destino, exatamente como são. Vocês serão capazes de ajudar todos os tipos de pessoas a se tornarem felizes. Né? Então, o sensei, ele também enxerga a gente dessa forma. Né? Então, nós somos representantes do sensei. Nós estamos onde ele não pode estar. Então, a gente está falando com as pessoas que ele não consegue falar. Né? Então, a gente precisa estar fortalecido de Daimoku para poder levar a esperança para essas pessoas. E para a gente carregar a nossa esperança também. Né? A gente precisa entender que a gente tem força para passar por essas dificuldades. E esse momento nunca foi tão importante quanto todos os outros momentos da nossa vida. É agora a hora da gente colocar em prática o budismo que a gente pratica. Né? Esse é o momento da gente entender por que a gente pratica o budismo. Né? Então, para finalizar, por isso, amigas, nada de desanimar diante da realidade. Bora aproveitar o isolamento social para desafiar ainda mais na prática da fé e no estudo do budismo. Além da gente maratonar séries, né? Porque eu não sei vocês, mas eu tô assistindo um monte de série. Mas também vamos maratonar Daimoku, também com o sentimento de transformar essa situação. Porque se todos nós nos unirmos, a gente vai conseguir passar por essa situação e transformar essa situação, tá bom? Que a gente possa transformar isso o quanto antes, para que a gente possa voltar às nossas vidas, né? Que a gente possa se encontrar novamente, que a gente possa se abraçar, né? E demonstrar o nosso carinho e o nosso afeto que a gente tem uma pela outra. Então vamos polir diariamente o nosso espelho da vida e amar o seu reflexo. Meninas, muito obrigada por me ouvirem. Desculpa que ficou um pouquinho longo o vídeo, porque eu acabei falando um pouquinho mais, né? Muito obrigada pela oportunidade. Eu tô morrendo de saudade de vocês, louca para dar um abraço em cada uma de vocês. Se precisarem de alguma coisa, por favor, me procurem, porque eu estou à disposição, tá bom? Obrigada, até mais. Tchau, tchau.